Olá, estou aqui vindo para mais um Talkcast da ACFit. Uma grande oportunidade para a gente poder cuidar da saúde, bater um papo, trocar uma ideia e, obviamente, ter grandes informações para a sua saúde e bem-estar. Então, antes de eu começar com o tema de hoje, eu vou te pedir um favor. Comenta, curte e compartilha para que muitas pessoas tenham acesso a informações, a dicas de bem-estar e saúde e, é claro, venham fazer parte da família ACFit. O tema de hoje é o seguinte: por que o verão costuma despertar nas pessoas desafios e desejos? Olha, o verão, na verdade, ele é uma das estações do ano mais propícias para as pessoas começarem a cuidar do corpo e da saúde e do bem-estar. E aí já fica uma reflexão. Antônio, o que eu posso e tenho que prestar atenção quando eu quero começar atividade física e exercício e nunca fiz nada? Primeira coisa, a gente sempre fala aqui na academia, é que você precisa ter uma orientação básica, um norte básico de exercícios e atividades físicas que são mais adequados, seguros para o seu momento. Acho que essa é uma dica básica. E se você puder ir ao médico, consultar com o seu médico, para ter uma prévia de como está o seu estado de saúde numa visão clínica, numa visão médica, eu diria que é a combinação perfeita. E aí, por que o verão desperta, então, tanto desejo nas pessoas? Eu diria o seguinte: é uma época, principalmente pensando no Brasil, um país com muito litoral, com uma cultura de praia, de verão, de reunião, de família e até uma cultura de corpos. As pessoas acabam ficando mais suscetíveis, fora a temperatura, de ir para uma academia, de buscar um novo resultado, de conquistar novos objetivos. Então eu diria que o motivo do verão ser vamos dizer assim, essa busca, né, ter essa busca das pessoas, eu diria que tem a ver com isso. Aí, quais são os principais riscos de você esperar para o próximo ano a prática regular de exercício e atividade física? Eu vou voltar um pouquinho atrás aqui, porque essas perguntas elas foram, né, trazidas por vocês que nos acompanham, nos seguem, e tinha uma dúvida, só para deixar claro, muito grande dos nossos ouvintes e das pessoas que participam. Por que as academias ficam tão cheias no final do ano? E por que as pessoas procuram tanto no final do ano? Então, a minha visão, né, depois de 22 anos, e a gente vê isso aqui na ACFit, é que as pessoas procuram, muito estimuladas por essa estação, por essa cultura ao corpo, por ser um momento mais quente, o corpo pede mais movimento. E quais são os principais riscos, né, para você adiar isso para o próximo ano? Olha, eu gosto muito de um dado que assusta as pessoas. Nós só temos, de pessoas fisicamente ativas no Brasil, 5% da população em média dentro de academias. É claro que nós temos as pessoas que praticam exercícios e atividades físicas ao ar livre e não estão contempladas nesses dados. Mas aqui põe um alerta muito grande. Pensa o seguinte: nós temos mais da metade da população brasileira com sobrepeso e obesidade. Nós temos uma grande parcela da população brasileira com outras comorbidades. E nós só temos 5% dentro da academia, que é o principal ambiente para que as pessoas possam ter saúde e bem-estar. Então, para mim, fica claro que o maior risco para deixar para o próximo ano é o seguinte: é você prorrogar algo que provavelmente você está inserido num grupo de risco de falta de saúde e de bem-estar. E aqui eu não estou falando por uma questão, você está falando isso porque você é dono de academia. Não. Faz o seguinte, para e pensa numa coisa. Se você refletir muito bem, matematicamente falando, a gente hoje tem um risco muito grande de diversos problemas de saúde. Então, fazer exercício e atividade física não é uma questão só estética, como clama o verão. É uma questão de saúde pública, de cuidado, de auto-amor. Então, eu diria para não deixar ir para janeiro, fevereiro, porque também tem uma outra coisa, né? E minha irmã vai ficar um pouquinho brava com o que eu vou falar. Hoje não mais, ela está dando um grande exemplo. Mas eu sempre ouvi da boca dela, em várias conversas, não, segunda eu começo. Hoje, por acaso, seria um dia dela começar quando eu estou gravando esse podcast, né? E ele vai valer pelo da semana passada. E essa semana a gente já tem um novo podcast muito legal sendo preparado, hein? Então, eu acho que assim, não deixa para depois, tá? Cuida agora. O que muda no corpo e na mente quando a pessoa decide iniciar imediatamente, mesmo com pouco tempo disponível? Para quem não sabe, eu fiz uma formação em coach, mas eu não queria aqui trazer a banalização que eu vi da palavra coach, não. Para mim, coach é uma pessoa que treina pessoas, que orienta pessoas, que leva a pessoa a um outro nível.
E eu fui buscar muito isso porque eu queria melhorar a performance dos meus profissionais que trabalhavam comigo, e foi ótimo, porque eu me desenvolvi muito. Mas por que é importante você tomar essa decisão e sair cumprindo ela? Mentalmente, quando a gente afirma alguma coisa e a gente se compromete e a gente faz, a gente vence. Só que isso é uma escolha muito difícil. Como eu disse, só 5% da população brasileira tomou essa decisão. E eu vou te dizer que na minha pessoa até é muito difícil. As pessoas me perguntam, poxa, mas você frequenta academia? Gostaria muito até de frequentar a Cefit, porque ela realmente é a melhor academia de todas. Mas, por exemplo, hoje eu resido no Rio, então para mim tem uma divergência de localização. E eu não me adapto muito bem a outras academias, porque realmente eu sou apaixonado pela nossa. E eu tenho uma proposta, assim, para quem está escutando esse podcast, que é, caramba, como que eu saio desse ponto A para o ponto B? Da inércia, do sedentarismo. Vamos fazer o seguinte, se você chegou até aqui no vídeo, eu vou guardar essa resposta para a última parte. Eu vou ler mais 2-3 perguntas aqui e lá no finalzinho eu vou responder essa pergunta. Porque eu acho que vai fazer mais sentido conectando e eu tenho certeza que vai te levar para um outro nível. Como pequenas ações no mês de dezembro já podem transformar o resultado de que a pessoa vai colher em 2026? Então, o que acontece? Quando a gente pensa que as nossas decisões de hoje impactam no nosso futuro, eu tendo a pensar o seguinte: se você hoje começar a ser uma pessoa fisicamente ativa, você com certeza vai ganhar muito na tua saúde e bem-estar. Olha que interessante, existem dados que comprovam que 10, 15, 20, 30 minutos diário aumentam a longevidade. E olha bem, eu não estou falando de estética, eu estou falando de longevidade. Você vai viver mais anos e melhor. É a régua inversa, né? Quem fuma cigarro e consome bebidas alcoólicas e consome açúcar em excesso, ou tem alguma dependência química com outras drogas, é como se a pessoa estivesse perdendo vida. Em contrapartida, quem frequenta academia, faz exercícios de atividades físicas, está ganhando vida, né? E obviamente também não vai correr o risco de se tornar uma pessoa com mais probabilidade de uma enfermidade, uma comorbidade. Porque existe um outro dado correlacional que é o seguinte: pessoas fisicamente ativas desenvolvem menos doenças e são menos propensas a desenvolver comorbidades. Tônio, o que são essas comorbidades? Vou botar logo de cara, né? Algum problema cardíaco, algum problema respiratório, algum problema de ordem como um câncer, por exemplo. Enfim, todas as pessoas fisicamente ativas são menos propensas a isso. E a gente, de novo, só tem 5%. A gente precisa subir esse nível, né? Bom, fica aí a dica. Última pergunta aqui, bem interessante. O que uma pessoa que está ouvindo pode fazer hoje, ainda neste mês, para dar o primeiro passo e cuidar da saúde, sem esperar metas de ano novo? É muito comum que lá no dia 31, né, alguns imbuídos de uma movimentação, né, e tudo mais, prometam, não, ano que vem eu começo. E, gente, eu digo assim, hoje, se você pegar o teu calçado e você for fazer 5, 10 minutos no entorno da sua residência, da sua casa, obviamente sem expor a riscos, você já deu o primeiro passo. Cara, é fantástico isso. Se você tiver uma academia próxima à tua casa ou uma recomendação de uma boa academia, vá. A gente fala muito da Cefit porque a gente confia no nosso trabalho, né? É por ela que a gente luta, por vocês que estão nos escutando ou que vão nos escutar. Mas mais do que isso, claro que o mais importante de tudo é você dar esse primeiro passo com segurança. Então, alguns passos eu recomendo. Procure um médico, procure um bom nutricionista, procure um bom endócrino e procure uma boa academia. A academia você não precisa esperar esses passos. É claro que se você fizer todos, melhor ainda. Mas se é para você ter saúde e bem-estar, eu diria que o melhor investimento que você vai fazer na sua vida são os exercícios e as atividades físicas. Está comprovado pela literatura que pessoas fisicamente ativas, elas têm mais predisposição a resultados positivos em tudo na vida dela. E aí eu vou voltar lá atrás, lembra que eu falei que ia deixar para o final? O que muda o corpo e na mente quando uma pessoa decide iniciar? Eu aprendi na pele que quem faz exercício e atividade física, né, quem vence essa barreira, eu não estou falando do competidor de uma Olimpíada ou uma pessoa que compete em alguma coisa, ou uma pessoa que ela tem já no DNA dela ir à academia. Eu estou falando pra gente que tem mais dificuldade, que
sofre com outras questões e aí isso é um impeditivo para fazer exercício. Mas quando a gente vence essa barreira, quando a gente vai para esse nosso novo estágio, o que eu aprendi é que a mente da gente, até pela formação de coach, é como se ela desse um input e dissesse assim, caramba, esse cara quer vencer, essa pessoa quer vencer, essa mulher quer vencer. E aí, isso neuralmente falando mesmo, é como se você criasse novas ramificações no seu cérebro e você realmente, cientificamente, você se tornasse uma nova pessoa. Mas isso tudo passa por você fazer esse sim. Sabe uma coisa que talvez você já tenha vivenciado e vai corroborar comigo? Você está ali lutando por uma dieta. Não vou comer doce, não vou comer chocolate, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Aí você está vencendo aquilo. E aí, em algum momento, você fez o seguinte. Você falhou. Você é humano. Você falhou. Comeu um doce, comeu um chocolate. Tem um prazer imediato, não tem? Mas muitos de nós, logo depois, principalmente quando estamos comprometidos com nossos objetivos, a gente se sente culpado. Quando você escolhe fazer um exercício e você vence essa primeira barreira, você separa a sua roupa, porque são várias etapas. Você separa a sua roupa e não precisa ser nada muito complicado, você consegue se matricular numa academia, você consegue ir o primeiro dia, você vai conquistando pequenas vitórias e você vai modelando o seu cérebro. Então o que acontece, na verdade, é que essa modelagem leva tempo. E nós, na sociedade, somos imediatistas. Não sejamos imediatistas. Sejamos inteligentes para poder entender que esse é um passo de cada vez. Como dizia lá atrás minha avó, galinha não enche o papo comendo o milho inteiro, de grão em grão. Ela precisa comer um grão, depois outro, ela não consegue comer o milho inteiro. Então ela precisa ter a sabedoria que ela vai ter que aos pouquinhos cultivar aquilo. E eu te digo a mesma coisa. Se você chegou até aqui agora, pensa o seguinte, caramba, Antônio, eu já estou ativo. Vou mandar esse vídeo e vou ajudar muita gente. Antônio, eu estou inativo. Fez sentido o que você falou. Estou junto e estou comprometido e quero cuidar da minha saúde, do meu bem-estar. Comece com pequenas ações que vão se somando. E, obviamente, não é nem sobre 2026, é sobre hoje, é sobre agora, é sobre você. Cuide sempre da sua saúde. Muito obrigado por ter chegado mais uma vez a esse vídeo comigo, com a minha equipe. A gente aqui na Cefit está comprometido em todas as unidades a cuidar de vocês. Então, comenta, curte, compartilha, segue as nossas redes sociais. Cada vez mais conteúdos. Já posso adiantar que o próximo podcast ele é especial, é com 2 convidados, mas não posso dar spoiler. Só acompanhe nossas redes sociais e vamos juntos construindo uma saúde melhor para a nossa sociedade e, obviamente, para todos nós. Um abraço, um beijo e até o próximo.